Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 4 de setembro de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu. Boa noite. Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo. Aos 28 dias do mês de agosto de 2017, às 20 horas, no prédio da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Paulo Roberto Mendes, secretariado pelo vereador Mário Augusto Amaro Miranda, estando presentes os vereadores Arnaldo Lourenço, Dorival Reis, Eliel Coppe, Milton Ticaca, Rodrigo Mendes, professor Sérgio Schmidt, Tereza dos Santos, no expediente do dia. O vereador Rodrigo Mendes requereu a dispensa da leitura das atas da 25ª Sessão Ordinária e da 5ª Sessão Extraordinária, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posto as atas da 25ª Sessão Ordinária e da 5ª Sessão Extraordinária em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, deu-se início ao expediente do senhor prefeito com a leitura do ofício número 413/2017, em resposta ao requerimento número 63/2017, leitura da mensagem número 31, referente ao projeto de lei número 31/2017, que autoriza a Prefeitura Municipal a realizar a concessão de uso da cancha hípica municipal. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 31/2017 às comissões permanentes competentes. Prosseguindo, deu-se início ao expediente dos senhores vereadores. Foram lidas as indicações número 105/2017, de autoria da vereadora Tereza dos Santos, indicação número 106/2017, de autoria do vereador Mário Augusto Amaro Miranda, indicação número 107/2017, de autoria do vereador Mário Augusto Amaro Miranda, indicação número 108/2017, de autoria do vereador Dorival Reis. Após a leitura, o senhor presidente encaminhou as indicações ao senhor prefeito municipal, foram lidos e aprovados a moção número 10/2017, de autoria do vereador Arnaldo Lourenço, o requerimento número 67/2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes, o requerimento número 68/2017, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Fizeram uso da palavra no expediente do dia os vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes, professor Sérgio Schmidt, Arnaldo Lourenço, Milton Ticaca, Dorival Reis e Eliel Coppe. Não havendo mais tempo regimental para o expediente do dia, o senhor presidente deu início à ordem do dia e solicitou a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 39, do substitutivo número 1 e do substitutivo número 2, referente ao projeto de resolução número 9/2017, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º, parágrafo único do artigo 135 e parágrafo único do artigo 145 do Regimento Interno, para melhor desempenho dos vereadores em suas atividades, de autoria dos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e Tereza dos Santos. Após a leitura, o vereador autor Rodrigo Mendes requereu que o projeto de resolução número 9/2017 fosse votado na proposta apresentada. Colocado o requerimento do vereador em discussão e votação,
Foi rejeitado por 6 votos contra e 3 a favor. Posto o substitutivo número 1, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º do Regimento Interno. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Posto o substitutivo número 2, que altera o parágrafo único do artigo 135 e o parágrafo único do artigo 145. Ambos os dispositivos do Regimento Interno em discussão e votação. Foi aprovado por 6 votos a favor e 3 abstenções. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto de resolução número 9/2017 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para elaboração da redação final. Fizeram uso da palavra na ordem do dia os vereadores Rodrigo Mendes, Arnaldo Lourenço, Paulo Roberto Mendes, Eliel Coppe e Mário Augusto Amaro Miranda. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, iniciou-se a explicação pessoal, onde fizeram uso da palavra os vereadores Dorival Reis, Arnaldo Lourenço, Mário Augusto Amaro Miranda, Rodrigo Mendes e Paulo Roberto Mendes, que informou a disponibilização da íntegra desta sessão no portal da Câmara Municipal na internet. Nada mais havendo a relatar, eu, Mário Augusto Amaro Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. A ata da 26ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata da 26ª sessão ordinária está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do senhor prefeito. Ofícios. Ofício número 415/2017, de 30 de agosto de 2017. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando em anexo cópias abaixo relacionadas. Leis número 653 a 654/2017. Atenciosamente assina o prefeito municipal José Carlos Silva Pinto. Ofício número 410/2017, de 29 de agosto de 2017. Prezado presidente, em resposta ao requerimento número 059, de autoria do nobre vereador Rodrigo Claudionor Mendes, datado de 2 de agosto de 2017, protocolado nesta prefeitura em 9 de agosto do mesmo ano, temos a informar que o objetivo da 5ª Festa Junina foi, além de criar um momento de entretenimento para a população, dar ao Fundo Social e às entidades sociais de Pariquera-Açu a oportunidade de angariar fundos para a sua manutenção. Lembrando que participaram da 5ª Festa Junina a APAI, a DEFIPA, a CESEVAL e Sorrindo para a Vida. O Fundo Social de Solidariedade de Pariquera-Açu utiliza os recursos arrecadados para aquisição de cestas básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social residentes no município. Foi arrecadado R$ 9.166,31, sendo as despesas para a realização do evento R$ 5.089,31, gerando um lucro de R$ 4.077. Com a venda de bingos, o Fundo Social arrecadou a importância de R$ 15.558, tendo uma despesa de R$
2.465. Cartela de bingo, compra de frango congelado e despesas para assá-los. Repasse de 10% das vendas dos bingos para as entidades participantes. O lucro gerado pela venda de bingos foi de R$ 13.093. A venda de bingos, venda de bebidas e alimentação e contribuição das entidades, R$ 860, gerou um lucro de R$ 18.030 para o Fundo Social de Solidariedade. Lembrando que a APAI teve uma receita de R$ 7.953,60 e uma despesa de R$ 2.812,05, obtendo com isso um lucro líquido de R$ 5.141,55. A entidade Sorrindo para a Vida teve uma receita de R$ 3.312,83 e despesa de R$ 1.121,23, obtendo um lucro de R$ 2.191,60. A DEFIPA teve uma receita de R$ 3.823 e despesa de R$ 859,90, obtendo um lucro de R$ 2.963,10. A CESEVAL teve uma receita de R$ 3.027,40 e despesa de R$ 651,77, obtendo um lucro de R$ 2.375,63. Observação: somando a receita do Fundo Social e das instituições participantes da quinta festa junina, obtemos um valor total de R$ 42.841,14, sendo a despesa do Fundo Social somado e das instituições participantes igual a R$ 12.139,36, gerando um lucro total de R$ 30.701,78. O Fundo Social não cobra nenhum tipo de taxa das entidades participantes da festa junina, apenas ocorre a divisão dos gastos, com mesas, cadeiras, decoração do ambiente e limpeza dos banheiros, havendo a contribuição por parte das entidades participantes no valor de R$ 860, dividido entre duas entidades, conforme acordado em reunião com todas as entidades. Qual o valor final do processo licitatório? Número 41/2017, EPP 30/2017, foi de R$ 31.100. Vale lembrar que ainda que mais informações se encontram no portal da transparência. O objetivo de ter 2 vigias todas as madrugadas no local do evento é evitar a depredação do local e das barracas das instituições participantes. Além disso, o papel dos vigias era também de fazer a vigilância dos banheiros públicos. Na quinta festa junina, contamos com a colaboração de funcionários da educação, do setor de compras, do gabinete, Fundo Social, do CRAS e Saúde, de acordo com o quadro abaixo. Observação: e os funcionários voluntários trabalharam nos dias em que ocorreu a quinta festa junina, das 19 horas às 1 hora da manhã. Espero que as respostas apresentadas acima esclareçam e atendam ao pedido do nobre vereador. Quero ainda frisar a importância do evento tanto para o Fundo Social como para as entidades participantes. Afirma que tanto o Fundo Social de Solidariedade de Pariquera-Açu, como as entidades que participam e auxiliam na organização e execução do evento, o fazem com maior transparência, gostaríamos de
poder contar com a contribuição e a ajuda dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Atenciosamente, assino a diretora do Fundo Municipal de Assistência Social, Jusileia Muniz Vaque do Nascimento. Comunico o plenário e o público presente, tá? Justifico, na verdade, o motivo do vereador professor Sérgio se encontrar em alguns momentos em pé, enquanto com problema de coluna, tá? Então, só justificando aí, não estranhem a atitude do vereador. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores, iniciando pela propositura que não pôde ser lida na sessão passada por falta de tempo regimental. Leitura da moção número 11/2017, de autoria da vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, moção número 11 de 2017. Apresenta a mesa diretora, ouvido o plenário, nos termos dos artigos 187, inciso 3º, 203 e seguintes do Regimento Interno. Apresenta moção de aplausos a senhora Tereza da Silva Gauglitz, na pessoa de seus filhos Gelson Gauglitz, Clésio Gauglitz, Clóvis Gauglitz, Gilberto Gauglitz, por seus muitos préstimos ao município de Pariquera-Sul. Justificativa. A presente moção é fruto do destaque e da necessidade de homenagear pessoas que por aqui passaram e muito contribuíram com melhorias, e doando-se à nossa comunidade, a senhora Tereza da Silva Gauglitz, nascida em Iguape no dia 10/1/1931 e falecida em Pariquera-Sul no dia 1/12/2015. Foi casada com João Gauglitz, falecido em 14/3/1986. Teve 4 filhos: Gelson, Gilberto falecido, Clésio e Clóvis. Foi a primeira cabeleireira da cidade, onde atendia suas clientes no salão sediado em sua residência na Avenida Dr. Carlos Botelho, em frente à Praça da Matriz. Sempre foi uma pessoa dedicada e querida por todos os pariquerenses. Seu esposo foi um atuante comerciante que expandiu seus negócios locais, loteando as terras herdadas de seu pai. O casal Tereza e João construíram nessas terras, batizada de Vila de seu pai, da Vila São João, a primeira capela do vilarejo, na data do santo padroeiro. Passaram a rezar o terço, acendendo a fogueira e distribuindo guloseimas aos participantes. No período de expansão populacional da vila, o casal João e Tereza doaram terreno para a construção de uma creche e posto de saúde. Dona Tereza, católica, praticante, seguidora de princípios cristãos, muito se preocupou com sua comunidade, principalmente com as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Guiada por esses princípios, Dona Tereza doou uma gleba para a construção de casas populares. Após o falecimento do Sr. João, essa pequena vila foi nomeada Vila Santa Teresa, em sua homenagem. Anos mais tarde, doou outra gleba, onde se ergueu o conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida, na Vila São João. Que se dê ciência desta moção de aplausos, encaminhando cópias aos filhos da homenageada Gelson Gauglitz, Clésio Gauglitz, Clóvis Gauglitz e aos familiares de Gilberto Gauglitz. E ao excelentíssimo senhor prefeito de Pariquera-Sul, José Carlos Silva Pinto, para que tome ciência desta singela homenagem desta Casa de Leis. Plenário vereador Ivo Zanella, 24 de agosto de 2017. Assina a vereadora Tereza dos Santos. A moção está em discussão. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço.
Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. A vereadora Tereza é autora da moção, só que infelizmente ela foi até a cidade de Curitiba, passou mal lá e encontra-se hospitalizada, né? E aí ela mandou aqui uma mensagem para que fosse lida aqui, pediu para que eu lesse aqui, em especial aqui para a família aqui da homenageada, né? Então essas palavras que eu vou ler aqui são da Tereza, né? Abre aspas. Em virtude de problemas de saúde, infelizmente não estou presente na sessão do dia de hoje, mas não podia me furtar de levar essas palavras aos filhos desta importante mulher de nossa cidade. Então, peço ao nobre colega Arnaldo que leia essas singelas palavras a Dona Tereza da Silva Galgrides pelo imensurável trabalho realizado em nosso município, sobretudo pela edificação da Vila São João, onde ela e seu esposo realizaram importante trabalho que vai muito além do simples loteamento do local, mas também, com generosidade ímpar, doaram terrenos para a creche e posto de saúde da Vila São João. Dona Tereza, católica praticante, seguidora de princípios cristãos, muito se preocupou com sua comunidade, principalmente com as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Guiada por esses princípios, Dona Tereza doou uma gleba de terras para a construção de casas populares. Aos seus filhos, sintam aqui abraçados e orgulhosos pelos princípios, generosidade e trabalho da mãe de vocês. Peço aqui a todos os pares que subestabeleçam a moção de aplauso por mim apresentada em reconhecimento à generosa e fundamental obra de Dona Tereza para o município e principalmente a Vila São João. Obrigado. Assina a vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu gostaria aqui também, não poderia deixar de parabenizar aqui o Gelson, né, uma pessoa que já foi vereador dessa casa, pelo brilhante trabalho aí da trajetória da sua família em nosso município, né? Hoje nós temos ali na rua Minas Gerais, ali aquele conjunto de casas ali, aqui, onde a vereadora se refere, a greba de terras, são aquelas casas ali que foram feitas, né? Um trabalho de muito tempo que hoje beneficia e muita população de Pariquera-Sul, né? Então, acho que na rua Minas Gerais, rua Paraná, né? Rua Santa Catarina, não me recordo todos os nomes das ruas ali onde foi feita o loteamento, né? Mas parabéns ao Gelson aí pelo trabalho da sua família. O vereador também contribuiu e muito aqui com essa casa, né? Trabalhou aqui com a gente, nós não, né? Mas para o município. E parabéns a todos os familiares aqui presentes. A moção continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador, professor Sérgio. Senhor presidente, nobres vereadores, ao público presente e ao público que nos assiste pela internet. Eu também gostaria de parabenizar a vereadora pela sua iniciativa, também através do professor Gelson, parabenizar toda a família, e cidadãos dessa maneira devem ser homenageadas, porque tem uma longa trajetória de vida de mãe responsável e de preocupação com o desenvolvimento da comunidade, porque não é só a análise de um gesto, de doar um terreno, mas desse gesto nós podemos interpretar muitas coisas. Uma cidadã que tem uma família, mas que tem Pariquera como parte da sua família também, por dividir os seus bens com essa comunidade. Então, uma justa homenagem de uma cidadã que deve sim ser lembrada, porque a sua ação, o seu gesto, vai ficar marcado para a posteridade nas ações como resultado de um ato que parece simples, a doação de terras, mas que na realidade
ele tem uma consequência social grandiosa. Então, parabéns ao professor Gelson, a toda a família, e justa homenagem. Como eu tenho um tempo ainda, só para esclarecer, esse final de semana, no domingo, eu já tenho um problema de coluna, na verdade, na região lombar, e eu tive um mau jeito, ontem eu passei de cama, então quando eu fico muito tempo sentado, eu sinto dores, então é por isso que eu vou ficar uma parte da reunião em pé. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Eliel Coppe. Nosso senhor presidente, nossos colegas, público aqui presente, parabenizo também a nossa vereadora Tereza pela homenagem, a dona Tereza. Conheci ela desde criança, morava ali na avenida, e, como foi falado aqui o Sérgio, o trabalho social que ela realizou na cidade. Não só a questão até da doação do terreno, mas eu lembro que anos atrás, também o saudoso pai, seu Augusto, ele fez muitas vendas de alguns terrenos na Vila São João, daqueles contratinhos bem simples. E quando queriam regularizar ou resolver esse problema, iam até a dona Tereza, e também com auxílio do Gelson, e sempre ali nunca criou dificuldade, né? Reconhecia, passava, e acredito que em muitos disso aí acabou, agora que eu vi você, Gelson, né? Eu vi isso muitas vezes, né? Então, eu tenho certeza que a sua mãe beneficiou muitas famílias que são gratos. Então, isso fica em memória da cidade, né? São obras que ficam registradas, né? Para sempre. Então, parabéns a você como filho, a sua família, a todos que aqui estão, né? Pelo trabalho tão nobre que a sua mãe fez, e por que não dizer seu pai também. Parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, principalmente a família do nobre vereador Gelson. É muito bom e é muito bonito quando nós vemos que uma pessoa está sendo honrada, vamos dizer assim, pelos trabalhos que fez pelo nosso município, né? Eu acho que o seu Gelson está muito feliz pelos trabalhos desenvolvidos por tua mãe, né? Vê uma significância muito grande, né? A colaboração para o município nem todo mundo pode dar, e aqueles que dão, muitos também não são reconhecidos, mas felizmente aqui o Gelson está levando uma moção, né? E parabéns, né, à família. Eu ficaria super feliz também, né, pela contribuição. Devido ao tempo do regimento, até depois vou dar um abraço aí no nosso nobre Gelson, mas parabéns aí pela família, a sua mãe, né? Infelizmente não pude te conhecer, mas pelos colegas colaborou em muito na nossa cidade, tá? Parabéns, somente, senhor presidente. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 11/2017 está aprovada por unanimidade. Comunico o plenário público presente que hoje, devido à votação do plano plurianual do município de Pariqueraçu para o quadriênio de 2018 a 2021, nós então ficamos com apenas 30 minutos do expediente do dia. Dessa forma passaremos para a ordem do dia, ficando assim algumas indicações, 3 requerimentos e alguns ofícios para serem lidos, discutidos e votados na próxima sessão. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 50, referente ao projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Pariqueraçu, para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências,
de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer número 50, Comissão de Finanças e Orçamento. Exposição da matéria em exame. Trata-se do plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021. Na mensagem do excelentíssimo senhor prefeito, informa que a elaboração do PPA foi precedida de um amplo debate envolvendo todos os órgãos da administração municipal, tendo como norte as diretrizes do atual governo. Menciona ainda que o plano está tendo constituído de uma base estratégica onde estão definidas as diretrizes sobre as quais serão pautadas os trabalhos ao longo dos próximos anos, com o fim de garantir uma cidade mais humana a todos os cidadãos e cidadãs na busca pela melhoria na qualidade de vida. Faz parte do projeto de lei os seguintes anexos. Anexo 1. Fontes de financiamento dos programas governamentais. Anexo 2. Descrição dos programas governamentais, metas e custos. Anexo 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 4. Planejamento orçamentário, estruturas de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. É o relatório. Segundo, voto do relator. A presente análise tem fundamento no artigo 46, inciso 2º, a linha A do Regimento Interno. Primeiramente, cabe mencionar que foi observada a competência municipal para tratar da matéria e de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 138 da Lei Orgânica. No que se refere à técnica legislativa, o projeto obedece aos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Também foram observados os aspectos gramaticais e lógicos exigidos para sua elaboração, podendo ser dispensada a redação final. Quanto à juridicidade, não verificamos nenhum óbice à aprovação da matéria proposta, levando em consideração o projeto de lei e seus anexos, inclusive as formalidades estruturais de formação do PPA. Foram previamente analisadas pela assessoria contábil desta Casa de Leis. No que se refere aos aspectos procedimentais, foram realizadas audiências públicas, tanto na fase de elaboração, como na fase de apreciação da matéria no âmbito deste legislativo. No mérito, observa-se que o projeto de lei demonstra o compromisso pela qualidade, objetividade e transparência do atual governo na condução dos destinos de Pariquera-Sul. O PPA está dividido em 3 eixos: inclusão social, infraestrutura e gestão, os quais, por sua vez, estão estruturados em programas de governo que se dividem em finalísticos, de gestão de políticas públicas, de serviços e de apoio administrativo. Além disso, além dos programas de governo, faz parte do projeto um rol de ações relacionadas a encargos especiais
do nosso município, os quais foram minuciosamente analisados e aprovados por esta comissão permanente. Terceiro, conclusão. Ante o exposto e tendo em vista a regularidade da proposta, somos favoráveis à deliberação do projeto de lei número 24, de 27 de junho de 2017, pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 30 de agosto de 2017. Assina os vereadores Mário Augusto Amaro Miranda, Milton Ticaca, professor Sérgio Schmidt. O projeto de lei número 24/2017 está em única discussão. O projeto de lei número 24/2017 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 24/2017. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Já fora justificada aqui a ausência da vereadora Teresa dos Santos, portanto eu, Paulo Roberto Mendes, também voto a favor do projeto. Sendo assim, o projeto de lei número 24/2017 está aprovado por 8 votos, ou seja, por unanimidade entre os presentes, em única votação nominal. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 6, referente ao projeto de lei número 3/2017, que dispõe sobre denominação do Centro Comunitário de Pariquera-Sul e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 6 ao projeto de lei número 3, de 10 de janeiro de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Pariquera-Sul, que dispõe sobre denominação do Centro Comunitário. Primeiro, exposição da matéria em exame. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Pariquera-Sul, Estado de São Paulo. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo denominar o Centro Comunitário, localizado na rua Romeu Monte, na região central do município, de Centro Comunitário José Muniz Pinto. A propositura foi recebida em 13/1/2017, lida no expediente do dia 16/1/2017 e encaminhada a esta comissão permanente na mesma data. Na mensagem consta que o homenageado, falecido em 2010, veio a se instalar em Pariquera-Sul, São Paulo, no ano de 1976. Foi um empreendedor local, cujo supermercado, fundado na década de 70, emprega e gera renda a muitos munícipes. A biografia detalhada do homenageado está anexo ao projeto de lei. É o relatório. Segundo, voto do relator. De acordo com o artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete a esta comissão permanente se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade ou legalidade e técnica legislativa de projetos de lei submetidos à sua apreciação por força regimental. A matéria em apreço é de competência municipal, nos termos do disposto do artigo 3º
da Lei Orgânica e no artigo 30, primeiro, da Constituição Federal. A iniciativa é privativa da chefia do Poder Executivo, conforme preconizado no artigo 63, terceiro e 11º da Lei Orgânica. A reserva de lei foi observada nos termos dos dispositivos anteriormente mencionados. Quanto à juridicidade, nenhum óbice há na aprovação da matéria, que se encontra adequadamente inserida no ordenamento jurídico municipal. No que se refere à técnica legislativa, verificou-se a necessidade de revisão da redação final para fins de adequação aos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, constata-se, nos termos da biografia, que a propositura constância-se em justo tributo ao saudoso homenageado. Por fim, registramos que, para que a presente propositura seja aprovada, será necessário o voto de aprovação da maioria absoluta, 5 votos, dos membros da Câmara, em um único turno de votação, nos termos do disposto no inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade do projeto de lei número 3 do chefe do Executivo Municipal, sendo favorável à deliberação pelo plenário. Sala das Comissões, 23 de janeiro de 2017. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, Eliel Coppe, Dorival Reis. O projeto de lei número 3/2017 está em única discussão. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Bom, primeiro, em relação ao homenageado, senhor José Muniz Pinto, né? Homem íntimo, homem de bem, homem fundador do mercado, gerador de emprego, e ao seu filho hoje, prefeito municipal, né? Uma família honrada, gerador de emprego, então deixou a sua memória e não deve ser esquecida. Em relação à dominação de prédio público, nós fizemos aqui a comissão, demos um parecer favorável, e depois foi aventada a questão de um princípio chamado impessoalidade. Dentro disso, eu cheguei um dia bem no início desse mandato comentando alguma coisa, eu havia ligado para o Zé para falar alguma coisa e passei isso para ele. Isso ele sabe. Eu pesquisei com mais cuidado. Eu vou ler aqui um parecer do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Tem coisas que às vezes gera polêmica. Uma coisa que eu faço, eu justifico meus votos. Houve a questão, às vezes passada, sobre vice-prefeito e prefeito, se era igual ou não. Eu entendia que era igual porque feria o princípio. E eu tenho essa visão, né, dentro daquilo que eu faço. Houve um encaminhamento de uma Câmara Municipal perguntando sobre o projeto de lei número 35/2016 de iniciativa parlamentar e da denominação a rua localizada no município. É um parecer recente, 32/15 de 2016. Eu quero ler, vou tentar abreviar e explicar. Inicialmente, cumpre deixar consignado que compete ao município a nomeação de bairros, ruas, parques e demais bens públicos de uso coletivo. O assunto é evidentemente de interesse local, cabendo ao município que determina o inciso 1 do artigo 30 da Constituição
o ato de dominar bens públicos em consonância às tradições e usos locais, homenageando pessoas importantes para a história do município ou ainda eventos históricos ou datas importantes. Exceção há de ser feita às vias particulares situadas no interior de condomínios ou de propriedades rurais, assim como as estradas de rodagem intermunicipais e estaduais que estão sob a jurisdição do Estado e da União, respectivamente. O ato de dominar ou batizar uma coisa é uma homenagem, ou seja, um gesto de reconhecimento público pelas qualidades ou feitos notáveis do homenageado, por parte daqueles que admiram por sua importância a sua contribuição para algum setor da sociedade. Trata-se de um assunto de competência do município, homenagear personalidades com nomes de praças, ruas, bairros, cidades e até mesmo prédios públicos, hospitais, cemitérios, presídio e escola. Portanto, a concessão e homenagem pelo Legislativo deve-se dar nos estritos limites da Lei Orgânica Municipal e demais atos normativos que versem acerca do tema. Olhe bem, deve ainda prestigiar os demais princípios reitores da atividade administrativa encartados no caput do artigo 37 da Lei Maior, mormente da moralidade e impessoalidade. Em relação ao princípio da impessoalidade, reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público. Em sendo perseguido interesse particular, ocorre o chamado desvio de finalidade, cuja sanção é combinada no artigo 2, inciso 1 da Lei 4.717/65, que fala sobre a Lei da Ação Popular. Nas palavras de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Martins Coelho e Paulo Gustavo Guinotti Branco, diz assim: o princípio da impessoalidade consubstancia a ideia de que a administração pública, enquanto estrutura composta de órgãos e de pessoas incumbidas de gerir a coisa pública, tem o de desempenhar esse mundo sem levar em conta interesses pessoais próprios de terceiros, a não ser quando o atendimento de prestações parciais constitui a concretização do interesse geral. Em prosseguimento, registramos a necessidade da observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública, Constituição Federal, artigo 37, caput, em especial das moralidade e impessoalidade. E aqui tem um julgado, ação pública, ex-prefeito que no exercício do mandato, após recurso do projeto da lei pela Câmara de Vereadores, expediu o decreto conferido ao general do esporte da cidade de dominação de Manecão, em homenagem a seu genitor, dispositivo constitucionais e inadequação da via eleita, competência do STJ, aplicabilidade da lei de improbidade administrativa a ex-prefeito, questão não decidida pelo Tribunal ACOR, e não citada as razões de embargo de declaração ao posse, ausência de pré-questionamento, súmula 282 STF. Eu vou cortar por causa do tempo. Pulando. Assim, não há como negar que a atribuição de nome de genitor do recorrente a prédio público é evidente desobediência determinado pelo Legislativo Municipal, que havia anteriormente recusado pelo projeto de lei com o mesmo conteúdo, fere princípio constitucional da moralidade administrativa, impessoalidade e legalidade, a que submete o disposto no artigo 11, caput da Lei 8.429/92. Demonstrado o indispensável elemento subjetivo, ou seja, a conduta do agente público de atentado aos princípios da administração pública, é de se concluir que a apreciação trazida aos presente recurso especial, no sentido de fato ranado pelo parque, não configura um ato de improbidade administrativa, não merece prosperar, devendo ser mantido o acordo. Aí ele chega à conclusão, eu vou explicar tudo isso que estou lendo aqui. Desta feita, resta a clara impossibilidade da denominação de rua como homenagem aparente de parlamentares, o que vulnera não só o princípio da impessoalidade, como da própria moralidade administrativa. Tecido essas considerações de ordem geral, a dominação do lugar público deve observar as disposições da Lei Orgânica Municipal e versa sobre o tema e atender o princípio constitucional da moralidade e impessoalidade. Bom, resumindo, o homenageado é uma pessoa digna. É uma pessoa digna, não há a menor dúvida. Assim como a sua família, digna. Porém, segundo esse parecer, ele diz o seguinte: eu como parlamentar, eu sou vereador, eu não posso, durante o exercício do mandato, aprovar a lei ou fazer uma lei que homenageie um parente meu. Isso serve para deputados federais, estaduais, senadores, presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito e vereadores.
Isso é o que está aqui. Diz aqui que a princípio da impessoalidade, a imagem do administrador público não deve ser identificada, olhe bem, quando a administração pública estiver atuando. O que a lei diz é que há uma vedação, deixa bem claro aqui, uma vedação constitucional. Não existe aqui uma vedação de ordem municipal. A via eleita, que é um projeto de lei, que vem do Executivo e está corretíssima. Não existe nenhuma ilegalidade. Mas se for confrontar com a lei maior, porque todas as leis estaduais, municipais, ela precisa estar em consonância com a Constituição Federal. Senão essa lei se torna ilegal. Eu sei que isso sou até com certo desagrado, mas eu estou seguindo aquilo que eu tenho aprendido. Eu estou seguindo o que veste a lei. Então o que eu estou explicando aqui, que segundo a Constituição, para parlamentar, não importa o seu exercício, qualquer, e volto a refrisar, qualquer parlamentar, enquanto ele estiver exercendo algum mandato, é vedado para ele, constitucionalmente, por ferir o princípio da impessoalidade e moralidade, atribuir nome de rua, prédios públicos, qualquer coisa. Então eu estou aqui justificando e não estou pedindo para ninguém pedir a votar a favor ou contra. Eu estou passando aqui para vocês, porque tudo que eu faço aqui, eu pesquiso, eu analiso e não quero cometer um erro. Então eu volto a dizer, a pessoa do senhor José Muniz Pinto é uma pessoa digna, honrada, conheci ele, conheci a sua família, como conheço, está aí o prefeito, um homem íntegro, mas vejam bem, gente, há aqui algo que fere um princípio constitucional. Muitas votos que eu já fiz por ser legalista ou observar, a gente é criticado por isso, mas essa é a minha função. Então, eu deixo aqui a minha fala e agradeço. O projeto de lei número 03/2017 continua em discussão. Com a palavra o vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Eu também pesquisei na internet bastante, inclusive esse mesmo caso que o vereador pesquisou, eu li lá essa decisão, só que é diferente da atual situação aqui. Lá, a Câmara rejeitou o projeto, rejeitou, e o prefeito lá na canetada deu a denominação para onde ele queria lá, não sei o que lá, Manecão lá, não me recordo, mas eu li isso daí. O vereador aqui que acabou de usar a palavra, ele poderia até se manifestar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, poderia votar contra, mas ele votou a favor do parecer da legalidade. E agora ele veio com uma outra posição, respeito, né? Deve ter pesquisado melhor e achou que não é legal. Mas o voto dele nas comissões aqui da CCJ, eu, Dorival e o vereador Eliel, ele votou pela constitucionalidade e admissibilidade do projeto para essa casa. Eu não vejo da mesma forma que ele, né? Eu acho que não fere esse princípio, porque não é o prefeito que está denominando o prédio, somos nós aqui, vereadores, que estamos votando a favor ou contra. Era isso, presidente. O projeto de lei número 03/2017 continua em discussão. Com a palavra o professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ao público que nos assiste pela internet. Esse é um projeto que faz bastante tempo que está tramitando aqui na Câmara, e eu tenho certeza mais do que absoluta de que nos 4 anos que eu vou ser vereador nessa casa, essa, sem dúvida nenhuma para mim, é a votação mais difícil. Porque essa é uma votação
que envolve questões sentimentais, questões familiares. O homenageado, o seu Zé Muniz, eu também o conheci pessoalmente, uma pessoa íntegra, um pai de família exemplar, sobre o qual eu tenho certeza que nenhum dos vereadores aqui tem absolutamente nada contra. Mas ainda reforço, essa, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil votação que nós teremos aqui, na minha opinião. E nós temos que analisar isso na condição de que nós somos eleitos vereadores, eu fui eleito vereador, para tomar decisões, e por mais difíceis que sejam essas decisões, eu estou aqui para isso. E para tomar as minhas decisões, eu sempre tomo muito cuidado, eu pesquiso muito também, e a minha maneira de fazer colocações aqui, por mais que sejam algumas vezes mais duras, são sempre com respeito. Apesar de que, em alguns momentos, a gente pensa alguma coisa, mas tem que falar outra. Por respeito, porque o público presente merece esse respeito, as pessoas que nos elegeram esperam isso de nós. Quando o vereador Eliel discorreu sobre o assunto, ele falou sobre um princípio de impessoalidade. A Constituição Federal é a lei máxima dentro do Brasil. Todas as leis começam e terminam na Constituição Federal. E no artigo 37 da Constituição, ele fala sobre os princípios basilares da administração pública. Resumindo, é a sigla LIMPE. Tudo dentro da administração pública deve obedecer à legalidade, estar dentro da lei, ter base jurídica. Impessoalidade. As ações tomadas pelos gestores ou parlamentares não devem ter benefício próprio. Moralidade. Publicidade. Se tornar público. Todos os atos da Câmara, todos os atos do Poder Executivo estão disponíveis nos portais. Aqui mesmo na Câmara, antes da gente votar, está tudo disponível. Se vocês entrarem no site da Câmara, vocês vão encontrar tudo que nós vamos discutir aqui. E o princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu também julgo que fere o princípio da impessoalidade. Ainda que tenha sido proposto por um vereador, o ato, quem sanciona é o prefeito. Se ele não fosse o prefeito, se essa proposta fosse feita em 2021, quando já tivesse se encerrado o mandato do atual prefeito, o nome seria aprovado. Mas nesse momento, pelo princípio da impessoalidade, o meu voto será contrário. No momento da votação. E repito, com a consciência de que esse vai ser o meu voto mais difícil aqui dentro da Câmara, porque mexe com questões sentimentais. Mas aqui, a minha decisão, ela tem que ser técnica. E é nisso que eu estou me apoiando. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei número 03/2017 continua em discussão. O projeto de lei número com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente. Eu não poderia deixar de reforçar essa questão de difícil decisão, né, de difícil discussão, até como o nobre vereador Schmidt disse, quando se trata de emoção. Nós não devemos aqui hoje colocar nomes de pessoas. Hoje nós vamos colocar a juridicidade da questão. Falamos aqui sobre uma homenagem, agora estamos falando outra.
uma que não fere o princípio da impessoalidade, ditas para o nosso nobre colega Eliel, e outro que fere o princípio da impessoalidade. Só queria reforçar, até por conta do voto. Então, a questão tem que ser uma só. O sentido é um só. Então, se for ferir um princípio constitucional, então é nele que nós vamos votar sempre contra e a favor, se for a favor da Constituição. É somente isso, senhor presidente. O projeto de lei número 03/2017 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 03/2017. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto contra. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto contra. Eu, Paulo Roberto Mendes, também voto contra. O projeto de lei número 03/2017 está rejeitado por 4 votos a 4, em única votação nominal. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal. Opa, perdão, só quero comunicar ao plenário, o público presente, hoje, como foi votado o plano plurianual, nós também não temos a palavra franqueada, tá? Isso é regimental. Então, só quero justificar aqui, nós não temos a palavra franqueada, bem como também somente foi votado esse projeto de denominação por conta de que foi pedido pelo prefeito em regime de urgência. Se não fosse, não poderíamos votar. Quando há votação do plano plurianual, somente ficamos então com o expediente do dia de 30 minutos e também com a votação do referido projeto, no caso o do Secopa foi pedido do prefeito em regime de urgência. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Quero pedir ao vereador Eliel Coppe para que faça a convocação das comissões. Bem, convoco os colegas quarta-feira às 18 horas para estarmos deliberando aqui esse projeto de lei. Colega vereador Milton Laureano, para sua convocação à Comissão de Finanças. Convoco aqui os colegas vereadores que fazem parte da CFO às 18 horas aqui no salão. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.